O calor típico de uma tarde no Rio de Janeiro deixava o ar quase parado, fazendo todo mundo andar mais devagar. Era uma terça-feira igual a tantas outras, pelo menos era o que pensava Antônio Cruz, um ex-sargento do Exército que, depois de décadas de serviço, agora levava a vida no passo mais tranquilo possível. Ele tinha acabado de almoçar um bife acebolado com feijão na casa do seu velho amigo Mauro, naquele ritual semanal que faziam desde sempre. Quando se despediram na porta, Antônio decidiu passar no posto de gasolina do Largo do Machado para completar o tanque antes de voltar para seu apartamento em Laranjeiras. Entrou calmamente no posto, abriu o capô para verificar a água e depois ficou ao lado do carro, esperando o frentista. Usava uma camiseta desbotada, jeans surrados e sandálias. Nada nele lembrava as medalhas ou o uniforme bem passado do passado. Aquelas imagens de quando liderava homens em situações que hoje mal caberiam em palavras. Estava com aquele ar de quem já viu muito, mas agora só queria paz. Enquanto Antônio observava a movimentação dos carros e a fila na padaria do outro lado da rua, percebeu uma viatura da polícia militar dando voltas lentas pelo pátio do posto. 2 policiais, jovens, pareciam procurar algo com o olhar. Quando passaram diante dele, demoraram segundos demais. Aqueles olhos atentos, como se estivessem esperando encontrar problema onde só havia rotina, fizeram Antônio ficar imediatamente em alerta. Não era a primeira vez que sentia aquele tipo de julgamento, vigiado como se fosse uma ameaça, mesmo sem dar motivo algum. Ele se lembrou de momentos do passado em que bastava um olhar errado para tudo desandar. Isso era uma lição das ruas e do quartel. Antônio respirou fundo, mantendo o rosto neutro, e sentiu o corpo todo ficar tenso, pronto para qualquer coisa. Tentou agir naturalmente, pegando a carteira para pagar o combustível, mas por dentro já estava ligado em tudo ao redor. Naquele instante, sem perceber, Antônio dava os primeiros passos em direção a um desencontro que teria consequências maiores do que qualquer missão militar que já enfrentou. Dentro da viatura, o ar não parecia tão abafado quanto lá fora, mas havia outra pressão ali dentro. O sargento Fábio Nogueira, acostumado há mais de 20 anos com as ruas do Rio, guiava a abordagem com aquela firmeza quase automática de quem já viu de tudo. Ao lado dele, Pedro Maia, recém-formado e ainda descobrindo o peso da farda, acompanhava cada gesto, tentando demonstrar segurança mesmo quando sentia o coração bater mais rápido. Quando a viatura parou próximo à bomba onde Antônio abastecia, Fábio desceu primeiro, a mão já descansando no coldre, como quem não corre risco, mas não descuida do protocolo. Pedro saiu logo atrás, um pouco tenso, olhando em volta para garantir que ninguém mais se aproximava. Os dois se aproximaram de Antônio com passos firmes, chamando a atenção não só dele, mas também de um ou outro cliente que observava de soslaio, esperando para ver se aquilo seria só mais uma abordagem corriqueira. Fábio nem pediu bom dia. Chegou dizendo, de forma direta, que precisava que Antônio se afastasse do carro enquanto faziam uma verificação. Não explicou o motivo, apenas afirmou tratar-se de uma suspeita. Antônio, já acostumado com a desconfiança alheia, tentou entregar seus documentos sem discutir. A identidade, a carteira de motorista, até a carteirinha de ex-militar. Nenhum deles chamou muita atenção dos policiais. Fábio apenas folheou rapidamente os papéis e devolveu, sem sequer olhar direito, o que estava escrito. Pedro observava de longe, inquieto, segurando o rádio, mas olhando mais para o chão do que para Antônio. O silêncio dos dois parecia pesar, ainda mais quando comparado com o barulho dos carros passando e o som dos ônibus enormes virando a esquina. Antônio percebeu que, para os policiais, ele não era quem dizia ser. Na cabeça deles, qualquer histórico
Qualquer explicação era menor do que a sensação de que ali poderia haver perigo. Para Antônio, o momento também era pesado. Não era só a arma na cintura do sargento ou as algemas reluzindo à luz forte do rio. O que machucava mais era aquela sensação de não ser visto de verdade, de ser tratado como suspeito apenas pela imagem, pelo jeito de se vestir, por nada além de pré-julgamentos disfarçados de dever. Naquele segundo, a abordagem de rotina deixava de ser só um procedimento. Era o reflexo duro de um padrão que ele conhecia desde muito antes e sabia que ainda custaria caro romper. Enquanto a situação no posto de gasolina se desenrolava, Antônio tentava ao máximo manter a calma e os movimentos lentos, atentos ao clima carregado ao redor. De repente, seu celular começou a vibrar dentro do carro alugado. O visor iluminou o painel com um nome conhecido. Era a ligação marcada com o pessoal do Instituto Brasileiro de Veteranos de Guerra, que ficava em Brasília. Era para conversar sobre um benefício pendente, assunto importante, que ele não podia adiar por medo de perder a vez naqueles processos intermináveis. Sabendo dos riscos naquela situação, Antônio olhou para os policiais e avisou de maneira clara que precisava atender a chamada que já estava marcada. Sem fazer nenhum gesto brusco, deixou o telefone sobre o banco e ativou o viva-voz, mantendo as mãos abertas e visíveis para todo mundo. O tom de voz dele era tranquilo, mas dava para perceber um leve tremor, talvez de tensão, talvez de raiva contida. Do outro lado da linha, uma voz feminina o chamou pelo nome completo, perguntando se ele podia falar naquele momento. Antônio respondeu que sim, mas explicou rapidamente, em voz alta, que estava no meio de uma abordagem policial no Rio, sob os olhares atentos dos oficiais Fábio e Pedro. Ele tentou ser objetivo, fornecendo as informações mais básicas para não se prolongar. Quem estava na ligação percebeu de imediato que havia algo errado no ambiente. Dava para sentir o desconforto, mesmo a quilômetros de distância. Na sede do Instituto, em Brasília, a conversa de Antônio acionou uma série de protocolos inesperados. Uma das atendentes, Maria, desconfiou que o veterano estivesse em apuros e comunicou rapidamente a supervisão. O caso ganhou prioridade, pois todo mundo ali sabia do histórico e do respeito que Antônio tinha entre os colegas de farda. Só então ficou claro para quem acompanhava por telefone que a situação era mais séria do que parecia. Enquanto isso, no posto, os policiais não participavam da conversa, mas sentiam que haviam perdido de certa forma o controle da cena. Antônio, sem levantar a voz e sem nenhum movimento que pudesse ser interpretado como desafio, mantinha a ligação como uma espécie de proteção. Era como se, ao envolver uma instituição federal, garantisse um registro imparcial para aquela abordagem, despertando atenção que chegaria muito além dos limites do bairro. A tolerância do sargento Fábio já tinha se esgotado. Apesar de todas as explicações e documentos que Antônio apresentara até então, ele simplesmente não aceitava aquilo. Para Fábio, experiência de rua era tudo. E a ideia de que alguém pudesse dar trabalho só porque se julga acima das regras era inaceitável. Ele não se preocupou em entender a calma ou a postura respeitosa de Antônio. Preferiu se apegar ao roteiro rígido que aprendeu nos plantões, onde, segundo ele, excesso de confiança muitas vezes escondia segundas intenções. Sem dar chance para diálogo, Fábio decidiu agir rapidamente. Num movimento duro, empurrou Antônio contra o capô do carro alugado, encostando-o com força e puxando os braços para trás. As algemas de ferro comprimiram os pulsos do ex-sargento, misturando feridas antigas da caserna com o constrangimento daquela situação surreal. Antônio, mesmo sentindo a dor do contato frio e seco do metal, se esforçou para não perder a dignidade. Não gritou, nem se debateu.
Apenas fechou os olhos por um instante, tentando se apegar às lembranças dos colegas que o respeitavam, distantes dali. Na confusão, o celular que estava no banco do carro escorregou e caiu aberto no chão do posto, bem no meio da faixa de abastecimento. A ligação continuava aberta no viva voz, e a atendente Maria, já preocupada do outro lado em Brasília, chamava por Antônio, repetindo seu nome e perguntando se estava tudo bem. A voz dela, atravessando o ruído do trânsito e da cena tensa, ecoava como um alerta cada vez mais alto. Pedro, o policial mais jovem, ficou paralisado por alguns segundos, sem saber ao certo se deveria ajudar seu parceiro ou intervir. O olhar dele ia do colega para Antônio, visivelmente desconfortável com o rumo que as coisas estavam tomando. Ele percebeu que aquela não era a abordagem justa ou correta, e o nervosismo foi tomando conta. Outras pessoas no posto e alguns pedestres começaram a reparar no que estava acontecendo, aumentando mais ainda o sentimento de exposição e constrangimento no ar. Mas talvez o desconforto mais profundo estivesse viajando por fios invisíveis até o coração da capital. Essa conexão, criada sem que ninguém ali esperasse, transformara o caso em algo impossível de esconder. Ali, em plena luz do dia carioca, cada atitude começava a pesar não só para os presentes, mas para toda uma estrutura que agora se via obrigada a reagir. Do outro lado da linha, na sede do Instituto Brasileiro de Veteranos de Guerra, em Brasília, Maria não hesitou. Assim que percebeu a gravidade do que estava acontecendo, depois de ouvir barulho, vozes elevadas e o nome de Antônio sendo chamado sem resposta, ela levantou-se de sua mesa e foi direto até a sala do chefe de plantão, André. Ela explicou a situação rapidamente, dizendo que a chamada havia sido interrompida de maneira brusca durante uma abordagem policial no Rio de Janeiro e que conseguira identificar o posto pelo barulho característico dos ônibus e pela referência que o próprio Antônio fizera minutos antes. André entendeu o risco imediatamente. Ordenou que Maria ficasse na linha para gravar qualquer som que ainda pudesse sair do telefone, enquanto ele ligava para o setor jurídico da instituição e, em seguida, buscava contato direto com a ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública do Rio. Em questão de minutos, os nomes de Fábio e Pedro já circulavam em mensagens entre Brasília e a capital fluminense, com ordens firmes para averiguar qualquer ocorrência envolvendo um veterano, especialmente se houvesse uso excessivo da força. A correria dentro do prédio era visível. Gente entrando e saindo das salas, protocolos de emergência sendo abertos, relatórios cruzados com dados sobre Antônio e sua ficha impecável ao longo dos anos no Exército. O telefone sobre o asfalto, transmitindo fragmentos de vozes e sons de rua, servia agora como uma prova viva, como um aviso incontestável de que ali estava acontecendo sim uma situação delicada. Enquanto isso, no posto de gasolina, a postura dos policiais mudava. Fábio mantinha a expressão fechada, mas agora não trocava mais olhares com Pedro, como se soubesse que haviam cruzado um limite invisível diante da comunidade que começava a sussurrar e filmar com celulares. Pedro, claramente hesitante, evitava olhar para Antônio, quase arrependido. O silêncio alto dos dois oficiais contrastava com a movimentação frenética dentro do instituto, onde cada ligação e ordem transmitia a urgência e a seriedade dos minutos que corriam. O tempo, que parecia travado sob o sol carioca, estava prestes a empurrar todos para um novo patamar de responsabilidade, onde respostas e consequências não podiam mais ser adiadas nem escondidas rapidamente debaixo do tapete. Enquanto era colocado no banco traseiro da viatura, Antônio manteve o olhar fixo na janela, preferindo o silêncio ao invés de qualquer frase que pudesse agravar ainda mais sua situação. Sua respiração era calma,
a expressão, fechada e inabalável. Aquilo não era resignação, mas uma escolha consciente de quem já tinha aprendido, em tempos difíceis, que a palavra errada na hora errada podia virar munição contra si próprio. Por fora, ele não esboçava reação, mas por dentro sentia uma mistura ácida de frustração, vergonha e um certo cansaço dos velhos padrões que insistiam em se repetir. No banco da frente, Fábio mexia nos papéis e tentava convencer a si mesmo de que estava apenas fazendo seu trabalho, enquanto Pedro, agora muito mais quieto do que o normal, observava de relance o retrovisor, encarando Antônio por alguns segundos e logo desviando o olhar. A dúvida finalmente se instalara entre os dois. Nenhum deles falava nada, como se cada segundo de silêncio aumentasse o peso do que tinham acabado de fazer. Do lado de fora, a pequena multidão crescia. Entre motoristas impacientes e pedestres curiosos, surgiu Ana Paula, uma jovem estudante universitária que havia parado em uma banca de jornal próxima só para comprar um refrigerante. Bastou ouvir os comentários para perceber que algo estava errado. Sem hesitar, ela tirou o celular da bolsa e começou a gravar. Ana Paula narrou, enquanto filmava, mostrando com detalhes a abordagem, as algemas nos pulsos de um senhor claramente indignado e a postura dos policiais. Ela sabia do poder das redes sociais e em poucos minutos já havia enviado o vídeo para grupos de amigos, marcando páginas de notícias locais e, sem querer, lançando uma faísca num barril de pólvora virtual. O conteúdo se espalhou muito rápido nos aplicativos de conversa e logo já estava no feed de conhecidos do bairro e em perfis preocupados com direitos humanos. Comentários indignados pipocavam a cada segundo, gente exigindo explicações, outros apontando a história de vida de Antônio, compartilhando fotos antigas em farda, muitos lembrando que respeito não era favor, era obrigação. Aos poucos, os olhares em volta do posto ficaram mais intensos, vibrando entre solidariedade e indignação, enquanto na internet surgiam movimentos em defesa daquele homem que, mesmo calado, agora tinha o país inteiro querendo ouvir sua voz. No centro de despacho da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a manhã tranquila de quarta-feira foi interrompida por uma enxurrada de ligações vindas de Brasília. Era raro o telefone tocar de números federais, e naquele ritmo, isso nunca acontecia por acaso. O cabo Gilmar, responsável pelo setor de comunicações naquela manhã, atendeu a primeira ligação pensando numa rotina qualquer, mas logo percebeu o tom urgente do outro lado da linha. Um supervisor do Ministério da Defesa não só pediu explicações, como exigiu o envio de todos os dados disponíveis sobre o ocorrido no posto de gasolina e, principalmente, sobre os policiais envolvidos e sobre Antônio Rodrigues. Em menos de 10 minutos, todas as antenas estavam ligadas. Os comunicados foram redigidos às pressas, criando um ambiente de tensão entre os oficiais do comando da região. Gilmar, agora já ciente da gravidade, acionou seus superiores, que imediatamente reuniram uma equipe para verificar pessoalmente a situação no local. O risco era claro. Qualquer passo em falso agora podia colocar em xeque a própria reputação da instituição diante do país inteiro. Enquanto isso, os computadores do setor administrativo fervilhavam de mensagens internas, cruzando informações de diferentes bancos de dados. O nome de Antônio, uma ficha militar irrepreensível, já ia parar nas mãos de nomes influentes do Palácio do Planalto. Não eram apenas os detalhes do caso que preocupavam, era o efeito dominó, o medo de que um simples erro de abordagem pudesse implodir a confiança entre as Forças Armadas e a segurança pública. Dentro dos departamentos, ninguém queria assumir a responsabilidade sozinho.
Reuniões emergenciais foram convocadas. No rádio, circulava o aviso para que nenhum oficial se pronunciasse por conta própria, sob pena de sofrer represálias sérias. Gilmar percebeu, observando as telas piscando, que o clima era outro. Agora tratavam aquele caso como uma possível crise nacional, algo que podia escapar de qualquer controle institucional se não agissem de maneira transparente e correta. Na rua, a movimentação aumentava junto com as pressões. Quem mandava na hierarquia local já notava tarde demais. Não dava mais para tratar o episódio como um desvio individual, pequeno e escondido. Agora, todos ali respondiam pelo estrago causado, um abalo que sacudia toda a base de respeito construída durante anos e ameaçava desmoronar o que se acreditava ser inabalável. A situação no posto já tinha se tornado uma espécie de teatro público, com olhares curiosos vindo de toda parte e dezenas de celulares registrando cada movimento dos policiais. Não demorou muito para vários carros oficiais, desta vez da Corregedoria da Polícia Militar e também da Ouvidoria de Direitos Humanos, se aproximarem. Eram agentes do Ministério da Justiça que chegaram abrindo caminho, claramente com uma postura acima da de quem estava ali só para cumprir ordens. Ao descerem dos carros, mostraram crachás e documentos com brasões conhecidos, e o comando da cena mudou de mãos na mesma hora. Os policiais Fábio e Pedro, que até poucos instantes achavam que controlavam tudo, murcharam de vez diante da autoridade que agora ocupava o espaço. Um agente alto e de fala firme pediu explicações formais sobre o motivo da abordagem e exigiu detalhes sobre o procedimento adotado. Sem rodeios, ordenou que as algemas fossem retiradas imediatamente e que Antônio fosse solto, mas que permanecesse à disposição para esclarecimentos. O constrangimento tomou conta. Antônio saiu do carro devagar, esfregando os pulsos marcados e sentindo o olhar de solidariedade de quem observava a cena. Enquanto isso, os dois policiais ficaram ao lado do veículo, cabisbaixos, tentando justificar o que, até para eles mesmos, parecia impossível de convencer. Fábio balbuciava frases curtas, dizendo que agiu seguindo o protocolo, mas já sentia que aquela explicação não ia bastar. Pedro, mais jovem, mantinha os olhos fixos no chão, claramente arrependido. Agora, diante dos agentes federais, as câmeras dos celulares voltaram-se não só para a vítima, mas também para registrar cada detalhe dos rostos de quem provocou a confusão. Imagens que naquele momento já estavam rodando nos noticiários dos aplicativos, tornando impossível qualquer tentativa de esconder o episódio. A força das imagens era brutal. Todos ali sabiam que, mesmo que tentassem explicar, a opinião pública já tinha julgado os acontecimentos. Para muitos, bastava olhar para Antônio e para a proteção que o envolveu naquele momento para perceber que o país, acostumado a fechar os olhos para tantos casos semelhantes, dessa vez estava acordado, atento. Nenhum pedido de desculpa seria grande o suficiente agora. As marcas das algemas nos pulsos do veterano serviam como uma lembrança concreta de que erros carregam consequências que vão muito além do uniforme ou da rotina de um plantão. Antônio, ao ter as mãos livres e sentir novamente o calor do próprio celular, não conseguiu evitar o baque ao ver a quantidade de ligações e mensagens não respondidas. Eram nomes que costumavam soar com respeito, alguns até com certo orgulho, gente com quem conviveu durante anos de serviço. Superiores agora em Brasília e amigos de batalhões distantes no interior do Rio de Janeiro. O celular vibrava com insistência, mas o que mais pesava era o silêncio daqueles de quem esperava, no mínimo, uma palavra de apoio naquele momento constrangedor. Bastava olhar a tela para entender que, para muita gente, era mais fácil fingir não ver ou evitar se envolver enquanto as notícias ainda não tinham se estabilizado.
Amparado por 2 agentes do Ministério da Justiça, Antônio cruzou o estacionamento, cercado de olhares. Ele era conduzido até uma viatura oficial, onde daria mais detalhes sobre tudo o que ocorreu, mas naquele trajeto manteve a cabeça erguida. Não pediu privilégios, tampouco reclamou da situação. Só fez um pedido, expresso com um tom sereno, firme, que rapidamente ganhou o reconhecimento de todos ali. Queria que ficasse esclarecido para qualquer instância, imprensa, superiores, espectadores e para os próprios colegas policiais, que ele, em nenhum momento, dificultou o trabalho da polícia. Antônio insistiu para que fosse registrado exatamente assim, sem distorções. Não havia tentado fugir, não xingou ninguém, não ergueu a voz. Até mesmo quando os ânimos ameaçavam transbordar, preferiu se conter, permitindo que os trâmites ocorressem sem provocar situações ainda mais tensas. Esse cuidado não era medo, e sim uma defesa quase instintiva contra as versões que poderiam facilmente ser criadas e divulgadas por aí, como tantas vezes já vira acontecer com outros. Enquanto era levado para prestar esclarecimentos, Antônio olhava com uma certa incredulidade para como tudo escapou do controle em tão pouco tempo. As marcas de algema nos pulsos latejavam, mas o que realmente doía era perceber que em poucos minutos, décadas de respeito e confiança podiam virar poeira, independente de quanto se dedicou à farda ou ao serviço à comunidade. De cabeça erguida, ele avançava, ciente de que a verdadeira luta naquele momento era contra o esquecimento e contra qualquer narrativa fácil que tentasse mudar os fatos daquela manhã agitada. Em questão de poucas horas, toda a estrutura do poder público parecia ter acordado para o caso de Antônio. Desde gabinetes da Assembleia Legislativa até salas reservadas no Palácio do Planalto, não havia quem não estivesse a par da situação. O nome de Antônio Rodrigues, antes lembrado por condecorações e serviços prestados ao Exército Brasileiro, agora era citado por apresentadores de telejornais, debatedores na rádio, colunistas de jornais, todos questionando como um veterano de guerra pôde ser submetido àquela humilhação em pleno posto de gasolina na zona norte do Rio de Janeiro. Era como se as engrenagens da máquina estatal, por muito tempo engessadas pela rotina, de repente tivessem sido forçadas a correr. O celular de Maria, na sede do Instituto Brasileiro de Veteranos de Guerra, não parava de tocar. Repórteres, parlamentares, assessores de ministros, todos à procura de informações, pedindo um posicionamento, querendo marcar entrevistas exclusivas com Antônio. Entre as autoridades, debates acalorados surgiam sobre a responsabilidade de cada esfera. Quem deveria ter garantido o respeito a quem já dedicou a vida inteira ao serviço público? Por que 2 policiais jovens ignoraram documentos e sinais claros sobre quem estavam abordando? E talvez a pergunta mais desconfortável: aquilo era só uma falha de conduta isolada ou um sintoma de problemas maiores? A cada questionamento oficial, a vergonha só crescia. Durante a reunião extraordinária convocada no comando da Polícia Militar, não havia espaço para desculpas apressadas. Relatórios eram lidos em voz alta, gravações de celulares do público exibidas para todos presentes, e agentes federais cobravam abertamente mudanças de postura e revisões em protocolos ultrapassados. Fábio e Pedro, obrigados a comparecer, ouviam em silêncio absoluto, as mãos tensas e os olhos evitando qualquer contato mais direto. No debate público, nas casas e nas redes sociais, o caso de Antônio provocava conversas, algumas esperançosas, outras cheias de indignação. O episódio, que poderia ter passado despercebido como mais um engano, tornou-se um símbolo. E nas salas fechadas do comando pairava uma preocupação nova, até onde aquilo tudo podia se espalhar. Não era apenas a imagem de uma corporação em jogo.
era o sinal escancarado de que algo, há muito tempo, vinha sendo deixado de lado no trato entre quem serve e quem deveria proteger. À medida que o dia avançava, a movimentação ao redor da delegacia na Tijuca crescia como nunca antes. Repórteres de todos os cantos da cidade, com microfones em mãos e câmeras apontadas, faziam plantão à porta do prédio, esperando qualquer declaração oficial que acalmasse os ânimos. Equipes de canais de televisão montavam estruturas improvisadas nas calçadas, enquanto fotógrafos disputavam espaço tentando captar cada chegada e saída. O trânsito na rua ficou lento, cheio de curiosos e moradores do bairro que tentavam entender a dimensão da confusão. No interior da delegacia, o clima era de pura tensão. Os superiores do comando da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública tentavam encontrar palavras certas, mas a cada entrevista surgia uma nova dúvida, uma explicação que não convencia. O noticiário mostrava em tempo real um mal-estar quase palpável, exibindo rostos fechados, frases interrompidas e respostas genéricas que apenas alimentavam o incômodo coletivo. Nem as notas oficiais divulgadas nas redes sociais conseguiam conter a avalanche de mensagens indignadas dos cidadãos cariocas que exigiam justiça e transparência. Antônio, por sua vez, não sentia necessidade de se defender publicamente ou buscar espaço nos microfones que insistiam em se aproximar. Ele preferiu manter certa distância física e emocional daquela exposição. Instalado numa sala reservada do prédio, da Ouvidoria de Direitos Humanos, acompanhado de 2 representantes do Ministério da Justiça e de sua filha, Renata, seguia atento a tudo. Vídeos, notícias, fofocas que chegavam pelos aplicativos. Sabia ler nas entrelinhas de cada reportagem, entendendo que naquele momento não era apenas a sua história em jogo, mas a de muitos outros que ao longo dos anos passaram por situações parecidas sem jamais terem suas vozes ouvidas. No fundo, Antônio já não buscava revanche, punição ou acerto de contas com ninguém. O silêncio, tantas vezes confundido com aceitação ou fraqueza, virou sua maneira de resistir. Não precisava de medalhas, nem que repetissem suas façanhas. Só queria que cada pessoa ali compreendesse uma coisa: dignidade é direito de todos, não privilégio de poucos. Ao perceber o movimento em torno de seu nome, ele entendeu que o momento pedia exatamente isso. Uma pausa. Sem espetáculo, sem gritaria, apenas o reconhecimento de que humanidade não se discute, apenas se respeita. Com o calor dos acontecimentos e a pressão vinda de todos os lados, as autoridades não tiveram alternativa senão montar uma comissão oficial para apurar com rigor o caso de Antônio. Desta vez, não foi só aquela conversa de corredor que acaba esquecida depois de alguns dias. A comissão era formada por integrantes das Forças Armadas, representantes do Ministério Público Estadual e ainda figuras da sociedade civil organizada, todos dispostos a olhar cada detalhe sem filtro e a cobrar responsabilidades de verdade. Logo, nos primeiros encontros, ficou claro que a expectativa era de total transparência. A cada reunião, coletavam testemunhos, analisavam vídeos que rodaram pelos celulares e buscavam entender não só o que aconteceu naquele posto de gasolina, mas também porque tantos outros casos parecidos eram empurrados para debaixo do tapete. A postura foi diferente. Não aceitaram explicações prontas, nem deixaram que chamassem de mero erro procedural. Aquela desculpa ali já não colava. Gente de todos os cantos do Rio de Janeiro, de bairros mais centrais até regiões periféricas, se envolvia na conversa, mandava mensagens cobrando respostas e ameaçava protestar nas ruas. Enquanto a comissão trabalhava,
Um deputado veterano e bastante ouvido na Câmara dos Deputados tomou o microfone e cravou de forma que ninguém ignorasse. Se aquilo havia acontecido com Antônio, um militar respeitado, quantos mais estariam vulneráveis e sem chance? Sequer de pedir socorro? O pronunciamento, transmitido ao vivo na televisão e viralizado nas redes sociais, era direto, quase indignado. Chamou a atenção não só de quem acompanha a política de perto, mas também de gente comum que se enxergava ali naquela exposição e sentia o peso da injustiça escancarada. A figura de Antônio virou tema de painel em universidades, motivo de debates acalorados em rádios comunitárias e pauta constante na imprensa. Sem querer, ele se tornou símbolo daquele fracasso coletivo em valorizar histórias de quem já deu tudo pelo país. Mesmo sem buscar holofote, Antônio foi alçado a um novo papel. Agora, representava todos que já perderam a voz diante da burocracia e da indiferença. O caso deixou de ser sobre uma pessoa só, transformando-se num alerta de que, se não mudassem o sistema, ninguém estaria realmente seguro. Enquanto o caso de Antônio ganhava repercussão nacional, com entrevistas e debates em toda parte, quem esteve nas pontas da história tentava lidar com o furacão que se formava em volta. Pedro, o policial mais jovem envolvido na abordagem, passou a viver dias de pura inquietação. Mal conseguia fechar os olhos à noite, atormentado por lembranças repetidas daquela manhã confusa. Os rostos captados pelas câmeras dos celulares, as frases ditas no calor do momento, tudo voltava como se fosse um filme que não dava para pausar. Na própria casa, o clima ficou estranho. Os familiares passaram a falar pouco, evitando até encontros à mesa. Os parentes mais próximos olhavam de canto, decepcionados por alguém da própria família ter sido figura central num erro tão grave. Pedro tentava se explicar, mas ele mesmo sabia que seu silêncio ali, no momento da injustiça, tinha um peso maior que qualquer desculpa. O cotidiano dele virou um amontoado de remorsos. No batalhão, os colegas passaram a tratá-lo com frieza, evitando puxar conversa ou confiar tarefas importantes. Ele sentiu as portas se fechando aos poucos, ao perceber que não bastava ficar calado para que o tempo resolvesse tudo. Agora, Pedro era lembrado não pelas pequenas conquistas no trabalho, e sim pela omissão que permitiu que acontecesse algo tão absurdo bem à sua frente. Já Fábio, o policial mais experiente, agia diferente. Não aceitava ser colocado como responsável único pelo que se desenrolou no posto de gasolina. Com um discurso orgulhoso, procurava reafirmar para os colegas mais próximos que havia seguido ordens e feito apenas seu papel naquela situação. Rebatia críticas, dizia que a confusão fora inflada pela repercussão da mídia e minimizava quase todo o desenrolar. No entanto, dentro da própria corporação, começaram a pesar as cobranças. Conversas paralelas passavam a circular, questionando o perfil agressivo de Fábio e como ele costumava agir de modo autoritário em abordagens anteriores. O comando, pressionado por denúncias antigas e pelo destaque negativo recente, decidiu rever outros casos dos quais Fábio participou. Cada um tentava se esquivar de jeitos diferentes. Pedro, tomado pela culpa, afundava na solidão silenciosa. Fábio, na tentativa de se defender, agora era alvo de uma investigação séria que poderia abalar sua permanência na corporação. Ambos sentiam em graus diferentes o efeito das escolhas feitas naquele dia que mudaria para sempre seus caminhos. Com o avanço das investigações, finalmente os vídeos das câmeras corporais vieram a público, junto com depoimentos de quem estava presente naquela manhã fatídica no posto de gasolina do bairro do Maracanã. As imagens, espalhadas rapidamente pelas principais emissoras do país e pelas redes sociais, deixaram pouca margem para narrativas alternativas. Quem assistia aos vídeos conseguia perceber facilmente. Antônio, já na terceira idade e com andar,
Tranquilo, exibia seus documentos a todo instante, falava de forma pausada e nunca levantou a voz. As tentativas das autoridades de alegar possível resistência ou suspeita de desobediência soaram ainda mais fracas diante de tanto material demonstrando o contrário. As cenas deixavam claro o que houve. Não era um conflito, era uma situação de puro abuso, com a dignidade de um cidadão sendo atacada sem motivo. Pessoas que presenciaram o momento, comerciantes da área e até motoristas que pararam para abastecer se dispuseram a contar o que viram, confirmando que Antônio se comportou de maneira educada o tempo inteiro e só queria que olhassem seus documentos com atenção. A verdade, antes abafada por burocracia e discursos prontos, agora estava diante de todos, desmontando qualquer argumento vago dos comunicados oficiais. Logo, a pressão em cima das autoridades aumentou. Nos telejornais, comentaristas e especialistas alertavam que desculpas apressadas não resolveriam nada. Nas ruas em frente à delegacia, começaram a surgir faixas, cartazes e pequenos grupos exigindo respeito aos direitos de todos, do morador do subúrbio ao trabalhador no centro. As conversas entre as pessoas mudaram de tom, e o caso de Antônio deixou de ser apenas um erro e se transformou num símbolo de uma luta por quem constantemente era desacreditado pelo simples fato de estar ali, parado, esperando atenção. Quando finalmente a decisão de suspender Pedro e Fábio do serviço foi anunciada em coletiva transmitida ao vivo, a resposta popular foi direta. Muitos viram como apenas o início de uma resposta que precisava ser mais ampla e definitiva. Pedidos de desculpa oficiais e entrevistas humildes não foram suficientes para amenizar a indignação. O país queria mais. Atitudes concretas, garantia de mudança, respeito de verdade. Porque naquele momento todos entenderam que não era só por Antônio, mas por cada pessoa que um dia se viu tratada como culpada antes mesmo de poder explicar quem era. Mesmo com toda a agitação em torno do seu nome, Antônio se manteve firme em sua decisão de não se expor ainda mais. Sabia que, na prática, dar entrevistas e aparecer em programas de televisão poderia satisfazer a curiosidade de muitos, mas não mudaria de verdade aquilo que ele esperava transformar. Então, no lugar de buscar holofote, Antônio escolheu seguir cabisbaixo para o Hospital de Veteranos na Tijuca, onde já era figura conhecida desde os tempos de serviço. Entrou pelas portas laterais, evitando tumulto, e foi recebido com aquele jeito silencioso de quem é lembrado pelo que fez, não pelo que sofreu. No hospital, passou pelos corredores, cumprimentando colegas antigos e funcionários que já o conheciam pelo nome e pelo histórico de dedicação. Ali, foi recebido com respeito genuíno, sem perguntas invasivas ou olhares carregados de pena. Conversou com um grupo de amigos, trocou histórias sobre missões antigas, riu em meio a lembranças e distribuiu palavras de apoio aos mais jovens. Para ele, aquele ambiente tinha um valor especial. Era o lembrete de que serviço e dignidade não dependem de grandes plateias, mas sim de pequenos gestos e da solidariedade cotidiana. Enquanto Antônio buscava esse refúgio discreto, o clima no poder público esquentava. Os líderes municipais do Rio de Janeiro, pressionados pela repercussão intensa, começaram a exigir explicações claras das polícias e das secretarias envolvidas. Em uma das sessões da Câmara Municipal, vereadores subiram à tribuna para questionar não só o tratamento recebido por Antônio, mas também o preparo dos policiais para lidar com situações simples do dia a dia. Conselhos de direitos humanos entraram em cena, cobrando medidas urgentes para revisar programas de treinamento e criar novas formas de fiscalização. A discussão ia além do caso daquele homem idoso. Era sobre toda a estrutura,
como decisões tomadas com arrogância e falta de preparo poderiam, em questão de segundos, causar feridas profundas na vida de quem não merecia passar por isso. A opinião pública, já acostumada com desculpas superficiais, não se satisfazia com notas oficiais. A preocupação agora era fazer valer mudanças reais, para evitar que mais alguém fosse reduzido a um número num protocolo, ou pior ainda, esquecesse que dignidade não pode ser negociada nem desrespeitada por ninguém. O caso, que parecia ser apenas mais uma tragédia silenciosa, acabou se transformando num ponto de encontro para diferentes vozes da cidade do Rio de Janeiro. Em escolas, igrejas e associações de bairro, começaram a acontecer reuniões e debates. Gente de todas as idades se reunia nas quadras das comunidades e salões sociais, numa tentativa de entender por que situações como a vivida por Antônio ainda eram tão comuns, apesar das promessas constantes de melhoria nas instituições. Nessas rodas, aparecia de tudo um pouco. Veteranos dos quartéis compartilhando suas histórias, educadores falando sobre respeito desde cedo, ativistas cobrando justiça e cidadãos comuns expressando medo e frustração ao relatar experiências parecidas. O nome de Antônio circulava nos comentários, lembrado sempre como aquele que, mesmo contra a própria vontade, se tornou uma bandeira para quem deseja enxergar mudanças reais. Mesmo sem marcar presença nesses encontros, era como se ele estivesse ali, representando todos os que um dia foram desrespeitados por decisões apressadas e por estruturas cegas. Cartazes com frases de efeito, camisetas estampadas com mensagens de dignidade e pequenos grupos organizando mutirões para discutir propostas de melhoria surgiram como resposta espontânea à indignação geral. A divulgação completa e sem cortes das imagens das câmeras corporais fez crescer ainda mais esse sentimento coletivo de urgência. O vídeo deixou claro para quem ainda tinha dúvida. Fábio, o policial experiente, não era um caso isolado de excesso, mas alguém já envolvido em outras situações parecidas. Não demorou para antigos registros virem à tona, com vizinhos, ex-colegas de trabalho e até moradores de bairros vizinhos relatando abordagens agressivas e falta de respeito ao longo dos anos. O histórico de Fábio apareceu em reportagens, abrindo espaço para pessoas antes silenciadas repensarem como denunciar, como cobrar mudanças e como exigir outro tipo de comportamento das autoridades. A grande diferença desta vez era o desejo de não deixar aquela onda de mobilização sumir depois de algum tempo. O medo deu lugar à esperança de que, com tanta gente junta e atenta aos problemas, a lição não seria apenas pessoal, limitada ao universo de alguns envolvidos. A discussão, enfim, apontava para uma transformação mais ampla, propondo que as instituições enfrentassem suas falhas de frente, olhando para dentro, para que situações como a de Antônio nunca mais se repetissem. O caso de Antônio, impulsionado pela força das redes sociais e pelo poder das imagens que rodaram o Brasil inteiro, extrapolou prontamente os limites do Rio de Janeiro. Não demorou muito para que veteranos das Forças Armadas de vários cantos do país começassem a contar suas próprias histórias. Pessoas do Recife, de Porto Alegre e de Manaus enviaram cartas abertas e gravaram vídeos relatando o sentimento de se tornarem quase invisíveis depois que penduraram o uniforme. Muitos falavam do orgulho pelas décadas de dedicação e, ao mesmo tempo, da dor de perceber que, sem a farda, o respeito e o reconhecimento se esgotavam rapidamente. Esse desabafo coletivo expôs uma ferida antiga, até então sussurrada apenas em rodas fechadas de amigos e encontros de ex-companheiros. Foi durante uma dessas reuniões que Gustavo, um subtenente aposentado, resolveu dar nome ao movimento que surgiu desse sentimento: reconhecer e pertencer.
Ele publicou um texto simples, mas direto, em um grupo de mensagens de velhos camaradas, explicando a importância de não deixar que o esquecimento engolisse alguém como Antônio e tantos outros pelo país afora. Aquela mensagem viralizou antes da semana terminar e logo ganhou as ruas. O movimento cresceu e, em poucas semanas, passou a contar com o apoio explícito de figuras públicas, associações de classe e até representantes políticos. Com a força do debate, as mudanças começaram a sair do papel. Em municípios de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, projetos de reeducação das polícias foram implementados. Empresas e voluntários doaram livros, materiais de treinamento e organizaram oficinas para incentivar abordagens mais humanas. Nas escolas, professores passaram a trabalhar histórias reais em sala de aula, ensinando a importância de enxergar o outro além do uniforme ou do passado militar. Oficiais jovens e antigos participavam juntos dessas formações, trocando experiências e criando laços que antes pareciam impossíveis. Enquanto tudo se transformava, o rosto de Antônio, mesmo relutante em ser símbolo, aparecia em banners, publicações e campanhas. Ele representava não apenas a dor do esquecimento, mas também a esperança de uma relação nova entre autoridade e sociedade. Foi assim, quase sem perceber, que o país começou a experimentar um olhar diferente, mais justo e sensível sobre quem serve e um dia volta para o convívio comum. Enquanto a movimentação pelo país seguia firme, com gente articulando projetos e encontros nas escolas ou comunidades, Antônio tentava manter a rotina simples. A vida já havia mudado o suficiente, então ele queria pouco mais do que paz. Certo dia, já perto do fim da tarde, bateu à sua porta um oficial vestido de terno, portando um envelope. Era uma carta oficial, bem diferente das dezenas de mensagens e convites midiáticos dos dias anteriores. Nela estava o convite para participar de uma audiência disciplinar especial, convocada para avaliar formalmente a conduta de Fábio e Pedro. Aquela não seria só mais uma formalidade do sistema. Tratava-se de um encontro histórico, reunindo diversas autoridades, moradores e especialistas em direitos humanos do Rio de Janeiro, com a proposta de ouvir as vítimas e valorizar a escuta cidadã como parte do processo. Nos dias que antecederam a audiência, Antônio pensou bastante no que faria se aceitasse o convite. Chegou a considerar a recusa, imaginando que bastava todo o constrangimento vivido, mas não conseguiu ignorar o peso do momento. Sabia que, por ali, não era só sua história em jogo. Muita gente esperava que ele desse voz ao sentimento coletivo de mudança. No dia marcado, Antônio chegou acompanhado só de 2 amigos antigos. Passou silencioso entre câmeras, fotógrafos e curiosos antes de sentar-se ao lado dos representantes civis, de promotores e advogados. Logo ali, também estavam Fábio e Pedro, os responsáveis diretos pelo que passou. Depois de relatos, depoimentos e muita discussão sobre normas institucionais, chegou a vez de Antônio ser ouvido. Pediram sua opinião sobre o que seria uma punição justa. Ele respirou fundo e preferiu não ser impulsivo. Falou com calma, afirmando que não carregava sede de vingança, mas não via como passar pano para situações como aquela. Para ele, quem erra com poder sobre outra vida precisa responder sim, mas a resposta deveria mostrar que punição não basta se não gerar transformações. Pediu que a decisão fosse dura, mas acompanhada de oportunidades para repensar e corrigir, tanto para os envolvidos quanto para a própria instituição. O painel, acostumado a discursos inflamados ou respostas automáticas, se viu tocado pela sinceridade de Antônio. Ali entenderam que, talvez, aquela audiência poderia criar um novo tipo de resultado, não movido pelo desejo de ferir,
mas pelo compromisso de reparar e construir algo mais justo dali em diante. O encontro reservado, sem o burburinho dos celulares e a pressão dos holofotes, trouxe uma atmosfera tensa, mas também deixou espaço para conversas honestas. Antônio, sentado diante de Fábio e Pedro, sentiu o peso daquele momento. Sem uniforme ou crachá, eram apenas 3 pessoas numa sala, vazia, cada uma carregando as marcas das últimas semanas. Pedro, o policial mais novo, estava pálido, as mãos tremendo. Demorou alguns segundos antes de iniciar a fala. A voz saiu baixa, quase um sussurro, mas a sinceridade era perceptível. Pedro admitiu que errou ao se calar diante da postura agressiva do colega e que se sentiu intimidado, mas não buscou justificar. Pediu desculpas, dizendo que entende agora o impacto que sua falta de atitude causou, tanto em Antônio quanto em toda a comunidade. Antônio o ouviu sem interromper, olhando nos olhos e tentando captar se, por trás das palavras, havia um real desejo de mudança. E naquele instante, acreditou que sim. Não era o tipo de desculpa ensaiada que vira outras vezes, mas resultado de reflexão e desgaste pessoal. Ele reconheceu para si mesmo que o mais difícil não seria punir, mas dar espaço para quem queria de fato corrigir o próprio caminho. Já o diálogo com Fábio foi bem mais tenso. O policial mais velho tentou, em alguns momentos, apoiar-se no discurso tradicional. Falou de rotina difícil, de pressão constante, tentou justificar o excesso com base nos riscos do serviço. Antônio não aceitou. Com palavras firmes, mas sem elevar o tom, deixou claro que o que houve com ele foi resultado de decisão consciente, não apenas do calor do momento. Disse que usar a desculpa da função só servia para alimentar práticas que nunca mudam e que aquilo precisava acabar. No fim da conversa, Antônio pediu mais do que punição formal. Exigiu que os dois, principalmente Fábio, fossem ao batalhão e falassem diante dos colegas, reconhecendo o erro e contando como o silêncio e a arrogância podem destruir vidas silenciosamente. Para Antônio, era preciso